No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e era Deus o próprio Verbo. Ele estava com Deus desde o princípio. Por ele céus e terra se criaram, e nada do que existe ou fora feito sem ele. A vida estava nele, e era a vida a luz dos homens. E esta luz nas trevas brilhava resplandecente, e as trevas viram-na, e não pôde compreendê-la nunca. Enviado por Deus, um homem houve, que chamava-se João. Baixou à terra para ser testemunha e dar ao mundo testemunho da luz, a fim que todos, por meio dele, acreditassem nela. Ele não era a luz, porém viera para a luz atestar a verdadeira, que aos homens alumia. Então se achava o Verbo neste mundo, e o mundo, entanto, não o conheceu. Aos seus viera e não o receberam, mas a todos quantos aqui o receberam, ele deu o poder de se fazerem por si filhos de Deus. A todos quantos creram na terra no seu nome, a todos que nem do sangue nem da carne foram nascidos de varão pela vontade, mas só de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e nós o vimos, e a sua glória, a glória do unigênito Filho do Pai Celeste, aqui tão cheio de graça e de verdade. E dele outrora dava João testemunho, assim clamando: eis aqui o de quem havia dito: o que virá depois de mim à terra, a mim foi preferido, pois já era antes de mim. E todos temos parte na sua plenitude e graça eterna. Porque foi por Moisés que a lei foi dada, mas a graça e a verdade, aqui trazidas por Cristo Senhor nosso, foi somente. Nunca, nunca, nunca Deus não vira ele, o Filho unigênito, que habita no seio lá do Pai, foi quem na terra o deu a conhecer aos homens todos. E este é o testemunho que foi dado por João, quando os judeus, os sacerdotes, e de Jerusalém os seus levitas: quem és tu? Eu lhe enviarei uma pergunta. Porque ele confessou, jamais mentindo: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: tu, portanto, quem és? És tu Elias? E ele respondeu: não sou. Profeta? Também não. Mas então dize-nos logo quem for você, para que possamos todos responder aos que a você nos enviaram. O que diz de você mesmo? O qual lhes disse: eu sou a voz que no deserto clama, endireitai a estrada, caminho do Senhor, como há dito o profeta Isaías noutros tempos. Mas eram fariseus os enviados, e fizeram-lhe ainda esta pergunta: por que batizas se não és o Cristo, se não és nem Elias, nem profeta? E João respondeu por estes termos: em água eu só batizo, mas no meio de vós todos esteve quem devieis conhecer, e por fim não conhecestes. É esse o que há de vir aqui na terra depois de mim, que a mim foi preferido, de quem digno não sou de desatar-lhe as correias sequer dos seus sapatos. Estas coisas se deram na Betânia, às margens do Jordão, na banda oposta, onde batizando João se achava. E João viu a Jesus no dia postério, que vinha para ele, e disse ao vê-lo: de Deus eis o Cordeiro, ei-lo conosco, que tira os pecados deste mundo. É este o mesmo de quem eu hei dito: virá depois de mim um outro homem, que me foi preferido, porque era antes de mim, e eu não o conhecia.
Mas eis vim batizar somente em água, a fim de que ele seja conhecido no seio de Israel. E assim falando, deu mais um testemunho. Eu vi o Espírito do céu descendo em forma de uma pomba sobre ele a repousar. E eu, que o vira, não o tinha conhecido. Mas o Eterno, que me enviou a batizar em água, me disse: aquele sobre quem tu vires descer do céu e repousar o Espírito, é esse o que há de batizar os homens no Santo Espírito. E eu vi e dei-lhe testemunho de que de Deus é o Filho. E João ainda se achava no outro dia nesse mesmo lugar com 2 discípulos. E como por ali Jesus passasse, de Deus eis o Cordeiro, assim clamou. Então, ouvindo isto, os 2 discípulos foram logo a Jesus acompanhando. E ele, vendo-os atrás, parou e disse-lhes: que buscais? Responderam nestes termos: Rabi, como se houvessem dito: mestre. Aonde assistes tu? Jesus lhes disse: vinde e vede. Seguiram-no de perto e viram-no chegar, e ali com ele ficaram todo o dia, que era apenas quando isto se deu, a hora 10ª. E André, irmão de Pedro, era um daqueles que ouviram João falar e que seguiram os passos de Jesus, e ao encontrar-se com Simão Pedro, seu irmão, lhe disse: sabes tu, encontramos o Messias, que vale o mesmo que dizer o Cristo. E o levou a Jesus, que ao vê-lo disse: tu és Simão de Jonas, tu és filho, serás chamado Céfias. Pedro é o nome. E Jesus, visitando a Galiléia, encontrou a Filipe no outro dia, e então ele disse: vem comigo, segue-me. Natural da cidade de Betsaida, este o era, e também André e Pedro. Encontrou a Natanael, Filipe, e disse-lhe desta arte: nós achamos aquele de quem já Moisés falou na lei e que os profetas predisseram, Jesus de Nazaré, de José filho. Natanael disse: pode acaso sair de Nazaré coisa que valha? Vem tu e vê. Filipe respondeu-lhe. Vendo a Natanael que o procurava, disse dele Jesus: israelita, este é verdadeiro homem sem dolo. Natanael lhe perguntou: mas onde você me conhece? Respondeu dizendo Jesus por estes termos: eu, primeiro que Filipe te chamasse, te vi quando te achava sob a copa da figueira. Natanael exclama: mestre, tu és de Deus o Filho Santo, és o Rei de Israel. Jesus tornou-lhe: tu crês, porque debaixo da figueira eu disse que te vi. Maiores coisas do que estas tu verás. Depois ainda juntou nestes termos: em verdade, eu vos digo, em pouco tempo haveis de ver de todo o céu aberto, e a subir e a descer de Deus os anjos sobre o Filho do Homem. Mas não disse: